tarde, Pedrinho, Lucas Pedrosa, boa tarde, Amadeu, Carregal, todo mundo que está acompanhando a torcida do Vasco. Na minha humilde visão de que acompanha o Vasco desde que nasceu e profissionalmente há 8 anos, assim que você toma a decisão de retomar o controle do Vasco da Gama, eu acho que 4 pilares eram fundamentais na cabeça do torcedor. O primeiro deles, salvar o clube, acho que isso foi concluído, principalmente com a gestão temerária da 777. O segundo, a pasta do futebol, e isso eu não entro só na questão da gestão, eu acho que a pasta do futebol, que inclusive o presidente Pedrinho criticava muito nas gestões anteriores, era algo que precisava ser resolvido. O torcedor não esperava título, eu acho que o torcedor não é burro, e às vezes a gente fala sobre, o Vasco competiu com o Flamengo, Botafogo e Fluminense. Não, o torcedor só esperava uma gestão mais decente, principalmente parar de ser chacota, porque hoje o Vasco é chacota no futebol brasileiro, infelizmente. Segundo ponto, São Januário. Eu acho que a reforma de São Januário não é um aspecto só para agora, mas para os próximos 100 anos do Vasco da Gama, e até a questão do investidor que o Joel falou. Então, desses 4 pontos que eu citei aqui, um foi concluído e os outros 3, o primeiro, gestão de futebol bem aberto, bem longe de ser algo aceitável. Segundo, São Januário, nebuloso, talvez caminhando a passos largos para o que o torcedor esperava. E o terceiro, a questão do investidor. Mais do que vender, a gente quer saber qual é o modelo. Então, faltando 1 ano e meio para o fim da sua gestão, ainda mais no aspecto político ao Vasco da Gama, a pergunta é: como e se o Pedrinho vai conseguir cumprir essas missões com o torcedor? Porque falar de futuro, nesse momento, é até mais importante do que a gente ficar pensando no passado para a cabeça do torcedor. Obrigado. Pedrosa, assim, são 4 pontos importantes. Eu não vou usar a palavra radical, mas não serve não, tá? Só para que não veio outra palavra. Eu não vou ser tão radical. O primeiro ponto que você falou, a questão da 777, eu acho que foi isso, assim, não foi nenhuma retomada. Eu fui obrigado, no bom sentido, a entrar com a ação orientada pelo meu jurídico. Nunca foi a minha intenção, né? Eu não entrei para que que a empresa falisse. Se você pegar minhas falas na campanha, sempre foi de colaborar, contribuir, e uma outra palavra que eu usei: cobrar, colaborar e contribuir. Só que aconteceu tudo diferente e eu tive que, obviamente, entrar com a liminar, e hoje estou aqui. Com relação ao futebol, eu concordo, mas tiro o peso disso, porque eu acho que também, devido ao sucesso que eu fiz na televisão, comentando, se criou muita expectativa através do conhecimento que eu poderia chegar ali e o futebol ia voar. E eu entendo que comentar é uma coisa e você ter nas mãos a receita para fazer de futebol é diferente. Acho que a gente pode melhorar muito no futebol nesse aspecto, mas não acho que os departamentos, os processos são desastrosos. Como a minha figura ela vem da associação pela intervenção, as pessoas acham que não tem profissionalismo, que não existe compliance, que não existe governança. Muito pelo contrário, existe muito profissionalismo. Existe todos os departamentos que existem no futebol existem aqui, todos eles acertam, todos eles erram. A gente tem que ir na métrica financeira, que é um peso, mas concordo que a gente pode melhorar muito. O outro aspecto do estádio, na realidade, quando eu entro para me tornar candidato da associação, o projeto era o estádio, estava tudo muito bem encaminhado, já falei isso de forma anterior. Desejo que isso aconteça. A gente tem uma opção de compra com um investidor de 100% do potencial. Ele tem um prazo de 90 dias para executar, já se passaram 30, faltam 60. Dentro desses 60, se ele não exercer, a gente volta para cá para buscar outros investidores. O ideal é que a gente consiga fazer isso, para que a gente possa, de uma vez por todas, dar início às obras. Em nenhum momento eu enganei, tudo que eu falei desde o início foi verdade. O outro aspecto, o último que você falou... É o modelo de investidor. O modelo de investidor acaba que a gente tem que ouvir também do investidor o que ele propõe, que ainda não teve isso. Eu posso ter um investidor que chegue aqui, que queira ser um investidor e que queira um retorno financeiro. Pode aparecer um investidor que queira comprar uma porcentagem da base, e a gente tem que fazer o cálculo de quanto a gente vende por tantos anos para fazer uma métrica para venda. A gente pode ter o investidor que chegue e queira comprar os 70%.
tudo isso é discutido. O Vasco está muito aberto. A gente não fechou um modelo, até justamente porque a gente precisa de dinheiro novo, então está aberto para a gente ouvir o que pode ser, o que pode gerar receita nova para o clube dentro do investimento. Então o Vasco está aberto para escutar qualquer tipo de modelo. É lógico que se for um modelo X, o modelo que vai ser compra, tem ali pré-estabelecido alguns critérios de cumprimentos, de governança, de pagamento de dívida, alguns aspectos. Se for compra da base, tem alguns aspectos. Mas a gente precisa ouvir do investidor. Então, assim, se isso vai fazer, entrando só no teu raciocínio, a questão da reeleição ou não, eu não estou preocupado com a reeleição. Eu não estou preocupado. Assim, eu entrei para fazer um trabalho, o meu trabalho acabou que ele pulou de lado, né, que era para a associação, e ele veio para cá, e eu estou tentando fazer o meu melhor e vou fazer. Ao término disso, se eu chegar à conclusão com o grupo que eu vou tentar a reeleição, ok. Se eu chegar à conclusão, cara, não quero mais, eu nem procuro tocar nesse assunto para não trazer mais ainda a política para dentro do clube. Mas a minha intenção é fazer o melhor. E eu estou tentando fazer, eu estou fazendo o máximo que eu posso. Se você falar assim, o que você pode fazer? Em termos de dedicação, eu estou fazendo o máximo. O que eu posso mudar são algumas estratégias que não deram certo em alguns aspectos, como você falou no futebol, e tentar melhorar. E pode ter certeza que a gente ouve muitas críticas, e críticas boas que fazem a gente se exercitar. As críticas que a gente vê que tem viés político, que tem, sabe, que quer buscar like, a gente não dá valor. Mas as críticas realmente que fazem a gente raciocinar, a gente ouve sim, de você e de muitos outros que estão aqui também. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verret, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara, além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Voltando aqui, por que eu fiz essa pergunta, gente? Só para poder explicar. Primeiramente, quero agradecer aí todo mundo que me citou, que me mandou mensagem também. Tiveram muitas pessoas elogiando a minha pergunta. Não tenho vaidade quanto a isso. Até tinha gente que me cobrou. Eu achei até engraçado, né? Me cobrou para perguntar para ele do porquê que eu fui bloqueado. E assim, é muito importante a gente saber separar, até para que a gente não coloque a nossa vaidade e o nosso ego acima do nosso ofício. Então, eu jamais, em hipótese alguma, de forma alguma, chegaria em uma entrevista coletiva, depois de tanto tempo do presidente sem falar, para falar do Vasco da Gama, para conseguir extrair dos
agentes que estão ali sentados algo que seja positivo para o torcedor do Vasco da Gama e falaria sobre mim. Isso é rasgar meu ofício, isso é rasgar completamente o que eu aprendi durante a minha trajetória. Então eu tô ali para falar sobre o Vasco. A minha pergunta vai ser sempre direcionada ao Pedrinho sobre o Vasco, nunca em temas pessoais, porque isso é perda de tempo. Eu sou irrelevante para o futuro do Vasco, eu sou irrelevante para os problemas do Vasco. Eu tô ali para poder conseguir extrair as perguntas e as respostas que são necessárias para o debate vascaíno, para o debate do que o Vasco tem a se fazer para melhorar ou não. Então, muito obrigado aí pelo carinho de todo mundo que me falou, que me mandou mensagem sobre a pergunta e tudo mais. Então, voltando ao que eu estava falando, o que eu coloquei como linha de raciocínio ali? Primeiro pilar, você salvar o Vasco da 777, que era o mais importante daquele momento, de uma gestão temerária, uma gestão que não pagava ninguém, uma gestão que tinha um trabalho no futebol também pífio. Segundo ponto, a gestão de futebol que ele sempre reclamava. Porque quando a gente fala sobre gestão Pedrinho, tá, gente? Gestão Pedrinho. A gestão Pedrinho, ela não está exclusivamente relacionada ao que acontece no campo. E eu sempre falei para vocês aqui que dentro do Vasco da Gama existem profissionais competentíssimos, existem pessoas do mais alto nível, seja na área de comunicação, na área médica, do marketing, da parte jurídica. Isso tudo faz parte da gestão Pedrinho. Quando a gente bate aqui no Pedrinho e na gestão de futebol, isso é uma pasta. E uma pasta que ele, quando era comentarista, e nem só quando era comentarista, que ele cita ali a questão da televisão, que eu até concordo com ele no sentido de ele era um excelente comentarista, ou seja, ele conseguia passar para as pessoas ideias de que ele iria resolver os problemas de um clube a qualquer momento. A qualquer momento. E ele era muito bom naquele ofício. Mas quando você pega o clube e que você dá de cara com a realidade, o que não ignora os fatos dos erros dele, você de fato encara outro panorama. Então, quando eu falo que não ignora, ele até fala, eu vou tirar o peso. Eu não tiro o peso. Eu acho que as escolhas do Pedrinho, por mais difíceis que elas sejam, e o desempenho que o Vasco tem na pasta de futebol em 2025, ele é humilhante. Ele é um desempenho que, como eu disse na pergunta, é um desempenho que o Vasco continua sendo chacota. Assim como foi com o Campelo, assim como foi com o Eurico, assim como foi com o Salgado, assim como foi com o Dinamite em algum momento, o Vasco continua sendo chacota dos últimos 25 anos dentro do futebol brasileiro, um gigante, o clube grande que mais sofre no Brasil. Então, quando ele criticava o futebol do Vasco da Gama, quando ele criticava as escolhas, quando ele criticava até mesmo a 777, todo mundo imaginava, e isso ele já não era mais comentarista, todo mundo imaginava que ele iria ter a condição de conseguir pelo menos resolver alguns problemas, e como eu disse também, não é para fazer o Vasco disputar título, gente. Você que acompanha meu canal, e eu tenho muito orgulho de falar que as pessoas que acompanham meu canal, elas têm um discernimento maior, elas são pessoas que conseguem pensar, raciocinar, e o meu papel aqui é fazer todos vocês raciocinarem junto comigo e a gente ter essa troca de ideia, essa troca de percepção. Cara, o torcedor que imaginava que o Pedrinho ia resolver 20 anos em um, ele tá muito errado. E quando eu cito ali que o torcedor não é burro, eu tô falando de você que me acompanha aí. Você não é burro. Você sabe que ele não vai conseguir resolver 20 anos em um. Você pode até querer isso. Eu também quero. Eu gostaria muito que ele chegasse lá e ele fizesse um trabalho magnífico e fizesse o Vasco, por exemplo, voltar ao caminho dos títulos. Mas, racionalmente falando, eu esperava que ele fizesse isso? Não. Claro que não. Não tem como você resolver tantos problemas, ainda mais sem dinheiro, ainda mais no momento de transição 7777, associação, um momento que ele teve que pegar um clube, e como ele até citou, em que a 777 faz 300 milhões de contratação, mas só paga 200, em que ele tem que entrar numa recuperação judicial, mas de coração. Eu sempre falo isso aqui também. Parece que o Vasco é um clube pobretão. E o Vasco não tem investimento no futebol de um clube pobretão. Não tem. Não tem. O Vasco tem um investimento decente. Um investimento de folha salarial de cerca de 15 milhões de reais. Um investimento de jogadores que ganham 900, 800,
R$ 1 milhão. Compreende? Então, o que se espera diante desse investimento, o que se espera diante do que é o Vasco da Gama, não só por ser o Vasco da Gama um clube grande de massa, de torcida, de uma torcida que acompanha e que lota todos os estádios do Brasil, é o quê? É um desempenho no futebol decente. E a gente não está vendo isso. A gente não vê isso. Os erros da pasta de futebol, da gestão Pedrinho, são erros que fazem o Vasco, por exemplo, priorizar uma competição e ser humilhado nela. Tá quase no Z4 do Campeonato Brasileiro. Ainda bem que o Internacional conseguiu vencer o Santos nessa rodada, porque senão o Vasco estaria no Z4. Então, é legal ele assumir a responsabilidade. Acho que ele poderia entender, e acho que ele entendeu que tá faltando e tá devendo muito. Devendo muito. A outra pergunta que eu faço para ele é sobre a questão de São Januário, que obviamente é um dos pilares, deveria ser uma das missões, não só do presidente Pedrinho hoje, que comanda o futebol, mas o presidente Pedrinho do associativo. O presidente Pedrinho que foi eleito. A missão de São Januário, ela é do Pedrinho, mesmo antes dele retomar o controle de futebol do Vasco. Ela, inclusive, foi pauta de eleição. Foi cabo para você colocar na sua pauta de eleição e você fazer com que os torcedores que estavam ali votando, os sócios, entendessem, porra, o Pedrinho, para essa missão, ele é competente. É claro que ele teve diversos outros afazeres, outras funções com a retomada do controle do futebol, mas a situação de São Januário, ela é muito, muito importante. Ela é tão importante quanto a venda. Porque quando a gente fala sobre reforma de São Januário, não é algo para gestão Pedrinho, não é algo para quem vem no próximo triênio ou quem vem daqui a 10 anos. É algo para o torcedor do Vasco e para o Vasco definitivamente entrar no século XXI e levar isso pelos próximos 100 anos. A reforma de São Januário é pelos próximos 100 anos. Como foi construída lá em 1927, a Casa do Vasco, e durante todos esses 100 anos, ou melhor, boa parte desses últimos 100 anos, o Vasco foi muito feliz em sua casa. O Vasco foi muito vencedor. O Vasco se tornou um clube gigantesco como é. A manutenção, a reforma, o novo São Januário, para o que o futebol atual pede, ele é indispensável. E quando a gente vê que essa situação, teoricamente, está parada, está meio nebulosa, como eu coloco na pergunta, é preocupante. Se ele entrou para isso, ele tem que cumprir. E aí ele explica que existe um potencial comprador desse potencial construtivo que assinou, pelo que me parece, um contrato no sentido de tenho 90 dias para fazer uma proposta de comprar 100% do potencial construtivo, ou pelo menos uma porcentagem. Para quê? Para que depois dessa compra desse investidor, do potencial construtivo de São Januário, você inicie as obras. Porque o mais importante para o Vasco da Gama hoje, além de um possível investidor para o futebol, é conseguir iniciar as obras de São Januário. É uma pauta crucial para o clube. É uma pauta crucial para essa torcida. É uma pauta crucial para que a gente entre definitivamente no século XXI. A renda dos jogos, a imagem que o Vasco passa, até mesmo, cara, isso é muito doido, né? Até mesmo para você contratar um jogador, se você tem um grande estádio, se você tem uma grande estrutura, tudo isso pesa. O cara fala, porra, eu quero jogar ali. Eu quero jogar ali. Compreende? E tudo isso que eu tô falando, gente, pelo amor de Deus, não é diminuindo o que é São Januário hoje. Cara, é um dos lugares mais magníficos da minha vida. É sem dúvida alguma a minha segunda casa. É o lugar que eu me sinto em casa. Só que, infelizmente, a estrutura está defasada. Infelizmente, é uma estrutura que precisa de reforma. Até para o nosso conforto. Nós, vascaínos, a gente precisa de um conforto maior. A gente precisa ter uma saída de estádio melhor, uma entrada de estádio melhor, um banheiro, uma arquibancada decente. Um clube que consegue funcionar de acordo com o que o século XXI pede. Tá? Então, ele deixa ali claro que ele vai esperar mais 60 dias para que esse potencial investidor compre
o potencial construtivo, e aí sim, com a grana desse potencial investidor, o Vasco comece as suas obras. Mas isso é pauta importantíssima, isso é pauta crucial. E a última etapa que eu coloco ali para ele é sobre o investidor. Porque muito se fala, e quando eu falo investidor, é a compra da SAF mesmo, tá, gente? Muito se fala no seguinte, precisa revender, revenda já e tudo mais. E eu já falei para vocês que eu sou totalmente a favor da venda. Eu sou totalmente a favor de vir um novo investidor, injetar dinheiro no Vasco da Gama para que o Vasco acelere essas estruturas, melhore a sua contratação dentro do departamento de futebol, melhore tudo. O dinheiro, gente, o dinheiro é indispensável. Sem o dinheiro hoje, dentro de um clube de futebol, você não faz nada. Ou praticamente quase nada. E eu não estou dizendo que, por exemplo, hoje não tem dinheiro lá, mas é uma situação um pouco mais difícil, uma situação bem mais modesta. Se você tiver um investidor comprometido, um investidor que de fato queira fazer o projeto esportivo desse clube, cara, o potencial do Vasco é inimaginável. Então, eu pergunto muito sobre o modelo, por quê? Às vezes a gente pensa em SAF e a gente pensa apenas modelo John Textor, que é o dono único do clube e que ele resolve, que ele manda e desmanda. E não é assim. Existem vários modelos de SAF. Existem várias possibilidades que você tem em aberto aí. Pode ser um modelo de um sócio minoritário, mas que consiga injetar dinheiro novo no clube e esse dinheiro novo faça também as contas andarem. O Vasco está aí numa recuperação judicial e vai precisar começar a pagar essa recuperação judicial a partir de 2026 e isso é um cenário favorável para um novo investidor. Por quê? Porque você consegue mostrar para ele qual é o panorama das contas, quanto ele tem que pagar, quanto ele deixa de pagar, quanto ele pode usar dentro do futebol, quanto ele pode usar para a base, quanto ele pode usar para a estrutura. Então, tudo isso é muito importante. E o que ele respondeu é que hoje o Vasco está aberto a todo e qualquer modelo. Porque muitas vezes a gente fala assim, revenda já. Beleza. Tem interesse? Tem investidor interessado? Tem proposta na mesa? E não tem. Tanto é que o Vasco foi contratar uma empresa, a G5, para poder fazer essa busca por um investidor e essa busca por modelos.